Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. Cristo ressuscitou, aleluia! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Domingo da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos anunciar a boa notícia. Cristo ressuscitou, aleluia. Como nós vimos ontem no Evangelho segundo São Marcos, na noite santa da Vigília Pascal, que o ponto central era o anúncio da ressurreição, que as mulheres foram ao túmulo, levaram perfumes para ungir o corpo do Senhor, e chegando lá, a pedra tinha sido removida e viram um jovem vestido de branco, e ele anunciou que Cristo ressuscitou. É a boa notícia que Cristo ressuscitou, o anúncio da ressurreição. E vamos anunciar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, renovar a nossa fé e estar de esperança em esperança, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Em unidade, em fraternidade, formando um mundo melhor, com justiça, paz e amor. Cristo ressuscitou, aleluia. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo o qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Evangelho deste domingo da Páscoa é segundo João, que os pontos centrais é acreditar, ver
é acreditar e ter fé. Como o discípulo que estava junto com Pedro, ele viu e acreditou. E acreditou que o Senhor havia ressuscitado. Era no domingo. E Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada. Naquela madrugada de domingo, lá no Oriente Médio, uma estação de primavera. E ainda estava escuro, que era de madrugada bem cedo. O sol ainda não havia nascido, estava escuro ainda. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, que Cristo Senhor tinha ressuscitado. E ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. E então saíram Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Pedro e o outro discípulo, os dois discípulos, corriam juntos, e o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Esse correr, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é anunciar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos anunciar a ressurreição do Mestre. Permaneçamos nele e façamos tudo o que ele está nos dizendo. Os dois discípulos correram e chegaram no túmulo. E olhando no túmulo, viu as faixas de linho no chão. E o Senhor tinha ressuscitado e as faixas de linho ficaram no chão. E chegou Simão Pedro, que o outro discípulo chegou primeiro. E depois chegou Simão Pedro. Que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Que Pedro, sempre mais apressado, ele chegou e entrou no túmulo. E o outro discípulo viu e acreditou que o Senhor tinha ressuscitado. E as faixas de linho estavam deitadas no chão, que enrolava o Senhor, e também o pano na cabeça, não posto nas faixas, mas estava em outra parte. E então o outro discípulo viu e acreditou. E Pedro entrou no túmulo, e foi lá onde estavam os linhos enrolados. Acreditemos, tenhamos fé, que os discípulos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eles, vendo que o Senhor havia ressuscitado, eles compreenderam o que a Escritura diz, na qual ele devia ressuscitar dos mortos, que no Evangelho sinóticos nós encontramos o anúncio da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E hoje, neste domingo da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos que foram correndo ao túmulo viram e acreditaram. Um viu e acreditou, e Pedro entrou no túmulo. Ontem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na boa notícia da Noite Santa, da solene vigília pascal, a mãe de todas as celebrações, de todas as vigílias, na qual nós renovamos a nossa fé e sejamos mais fortes na fé, tenhamos mais esperança. No Evangelho, as mulheres compraram perfumes para ungir o corpo do Senhor, e chegando lá, ele não estava. A pedra tinha sido removida e viram um jovem vestido de branco, e ele anunciou a ressurreição do Senhor. No Evangelho segundo São Marcos, de ontem na Noite Santa. E hoje no Evangelho segundo João.
Só uma mulher que foi ao túmulo, Maria Madalena. E ela anunciou aos discípulos. E os discípulos foram correndo e chegaram no túmulo. Pedro entrou no túmulo e o outro discípulo viu e acreditou. Tenhamos fé, creiamos. Vamos anunciar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos os seres humanos renovem a fé, tenham fé e permaneçam em Cristo no ressuscitado e tenham vida nova em Cristo o ressuscitado. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, anunciem a boa notícia e permaneçam no ressuscitado e estejam se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Missa est, Alleluia, Alleluia.